Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre gramática. Nessa nossa primeira aula nós vamos estar vamos estar falando sobre acentuação. Um dos temas mais relevantes que tem principalmente no campo da gramática. A acentuação é essencial para a formação de palavras dentro do campo da morfologia. É essencial para sabermos onde posicionar certa locução e principalmente saber quando que um acento deve ser útil e deve ser desnecessário em uma palavra, ok? Nesse primeiro momento nós vamos estar vendo as intensidades de uma sílaba. A intensidade de uma palavra é proposital para sua pronúncia, pois é dela que se tem o modo e tom de reproduzi-la. Por essa questão que todas as palavras são divididas por períodos que são denominadas sílabas. Essas sílabas contêm entre os seus intervalos momentos de tonicidade. Essas tonicidades, elas são, por vez, chamadas de, no caso, situações que têm atonicidade ou tonicidade. E nisso, a intensidade ela é um item muito relevante e muito periódico se for levado em conta numa sílaba. Pois é dessa sílaba que se tem a intensidade e o modo como ela é expressada. E também o seu posicionamento de entrada em uma palavra. Como, por exemplo, que nós temos aí a palavra maracujá. A palavra maracujá, ela é uma palavra que tem, por sua sílaba em tonicidade, a sílaba já, que é a última sílaba. E também, essa sílaba já, ela é acentuada. Não somente por ser acentuada que ela tem esse acento aí, né? Mais um pouquinho para frente nós vamos estar olhando sobre essa situação do acento, sobre a necessidade e sobre a desnecessidade que tem um acento incertamente na sílaba. A palavra maracujá está dividida em sílabas. As sílabas devem ser pronunciadas pausadamente sempre que foram divididas, para que assim sejam eloquentes para quem está falando e quem está ouvindo, né? Ou seja, quando uma palavra ela é dividida, ela necessita ser pronunciada separadamente. Porque é separadamente e, no caso, pausadamente, que se identifica a intensidade, né, a falta de tonicidade que tem na sílaba. Sílabas um pouco mais fortes, sílabas um pouco mais fracas, né, que consegue identificar por meio dessa pronúncia pausa, né? Fazendo isso, será possível identificar qual sílaba é pronunciada mais forte e qual sílaba é pronunciada menos forte. A sílaba da palavra é chamada de tônica e a sílaba menos forte é chamada de átona, né? Como nós podemos ver aí, a palavra maracujá possui a sílaba tônica já e a sílaba átona má, né? Essas duas sílabas consegue ser analisada tendo acento e não tendo acento. Ela não é, no caso, ser uma questão de necessidade, mas também não é uma questão de desnecessidade. Também com acento identifica-se mais facilmente a sílaba tônica. Mas palavras que não têm um acento, como jabuti, a palavra jabuti, ela não tem um acento. A sílaba forte dela é ti, né? A sílaba ti, no caso, e essa palavra jabuti, ela não é acentuada, né? Só no caso, na pronúncia pausada dela, consegue identificar aí qual dessas palavras é mais forte e qual dessas palavras é mais fraca, né? A sílaba já é a sílaba átona, né? A sílaba átona, né, no caso seria, né, dessa palavra aí. Como que nós podemos identificar quando uma sílaba é mais forte e quando uma sílaba é mais prática? Neste caso, pronunciando certamente de uma forma diferente, elevando certamente o tom de pronúncia, ou então da palavra, ou então no caso vendo aí no caso aí por elevações,
quando que uma palavra dentro, quando que uma sílaba dentro da palavra acaba sendo mais forte do que outras, quando que essas sílabas são mais úteis, quando elas são mais fortes, né, dependendo do seu posicionamento na palavra. Por exemplo, a palavra computador. A palavra computador tem a sílaba tônica tá e a sílaba átona, que é com, né? Computador. A elevação por períodos, ela ajuda também a identificar no momento qual é a sílaba mais fraca e qual é a sílaba mais forte, né? A palavra seda também contém uma sílaba tônica, que é o da, e a sílaba átona, que é o si, né? Seda, né? Fica mais prático aí, né? Nessa forma aí de pronunciar. Essas palavras não são acentuadas e mesmo assim possuem a sílaba tônica e a sílaba átona, né? Isso daí, pessoal, consideram-se muito, porque todas as palavras têm uma sílaba átona e tem uma sílaba tônica, né? Isso daí acontece em todas. Toda palavra tem uma sílaba tônica e uma sílaba átona, ok? Vamos ver agora quais são as classificações, né, em quais períodos que essas sílabas são divididas. Ok? Elas são divididas em oxítona, né, que é no caso quando a última sílaba é tônica, que é no caso o exemplo da palavra maracujá, né, que ela é tônica, né, e é oxítona. A palavra paroxítona, né, que é a penúltima sílaba, que é no caso aí o exemplo da palavra computador, né? O exemplo da palavra computador, a palavra computador é oxítona, porque o tá, né, seria no caso a sílaba forte, ela posiciona-se na penúltima situação. E temos também aí no caso as palavras proparoxítonas, que são posicionadas no período antepenúltimo, que é o exemplo da palavra árvore. A palavra árvore contém a sílaba forte no início da palavra. A primeira sílaba é a sílaba forte, né, que é árvore, né? Esses posicionamentos, eles são muito bem analisados, certamente nesse período da sílaba, né? Porque a sílaba, ela precisa ter o seu posicionamento, né? E ela precisa ter a sua classificação. Isso daí é muito essencial, principalmente no campo da gramática. A oxítona, né, como nós já havíamos falado, possui, né, no caso, como última sílaba, né, tônica, né, a paroxítona, como palavras que possuem a penúltima sílaba tônica, né, e também as palavras proparoxítonas, que possuem as palavras como antepenúltimo, né. As classificações são adicionadas às palavras para melhor compreensão e pronúncia delas, né? Colocando uma tonicidade, certamente, na pronúncia de uma palavra. Quando você vai falar aquela palavra, indica, certamente, quando que mostra o seu período de intervalo, quando que ela é lançada, quando que se mostra a identificação dela, quando que é mostrada a identificação dela. Isso daí, pessoal, é muito visto. Muito visto, isso é muito importante isso daí também. As oxítonas são as últimas, as paroxítonas do meio e as proparoxítonas as últimas das palavras, as primeiras das palavras, ok? Fica uma forma fácil aí. As oxítonas, a proparoxítona é a primeira, a paroxítona a segunda e a oxítona a terceira, ok? A acentuação monossilábica é um modo de acentuar, né, no caso aí, palavras que tenham, no caso, de 3 a 2 letras, ok? De 3 a 2 letras que formam um conjunto monossilábico. Como, por exemplo, as terminações a ou as, s e os devem ser acentuadas. Por exemplo, as sílabas nó, ré, pá, chá, té, dó, etc. são palavras que precisam ser acentuadas, né, por ter uma tonicidade mais aguçada. Em outras situações, monossílabos, os monossílabos par, quis, vez, nó, nós, não podem ser acentuados, somente em situações de direcionamento, como o exemplo da sílaba nós, né?
do monossílabo nós, né? Que no caso pode ser nós, né, com acento, e pode ser nus, né, também com acento, né? Os monossílabos terminados em ies ou oi e el têm o recebimento do acento, né? Precisa ter recebimento do acento porque tem uma certa tonicidade no meio da palavra. Roi, rei, réus, céu, né? Exemplos aí. No caso de terminação em, a terceira pessoa do plural termina em dois S e um M. Por exemplo, ele crê, eles creem. Ok, pessoal? Desta maneira está definida no novo acordo ortográfico, né? Determina-se nessa forma de acordo com as novas regras ortográficas. Ok, pessoal? Pessoal, essa foi a aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer dúvida com relação ao conteúdo, podem entrar em contato no mateusmeloa98@gmail.com, ok? Vocês podem estar enviando suas dúvidas lá, que eu posso estar pegando e estar respondendo vocês, ok? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, ok? E até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!